Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação, que está outras vezes acerta, uma vez confirma, outra não confirma, mas de qualquer forma, o abraço de todos nós do Sala de Redação, e para vocês estou oferecendo um drink, um brinde com a nossa vodka Baleça, ela casa bem com você, mas se você preferir, tem a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Eu disse Sete Campos de Piracicaba. Os patrocinadores âncoras do Sala de Redação são os seguintes, olha só. Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder, proteção e segurança há 48 anos. Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas. Ar-condicionado é na Frigelar. Frigelar é seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensoenergiasolar.com.br. O programa começa com a atualização das informações jornalísticas através da jornalista e nossa diretora Andressa Xavier. Tudo bem, Pedro? Então? Pois é, mas sei lá. Tu toma vacina russa ou não toma, Pedro Ernesto? Isso que eu quero saber. Não, a de Oxford eu já tomo, da russa ainda não. E a China, mas, toma? 50%, né? 50%. Mas a chinesa está dentro dos protocolos internacionais, não está? A chinesa está cumprindo, tá na terceira fase de testes, toma, que é só para dar a informação correta, né? É a fase mais importante. Toma o que eu quero, rapaz. É a fase mais importante, viu, é a Andressa? fase 3. Andressa, eu ouvi, Pedro, mas eu estou fazendo de conta que eu não ouvi. O tal de Diogo Oliveira quer dizer o que eu tenho que fazer, a bunda é minha, eu tomo o que eu quero, rapaz. Tem coisa que é melhor não ouvir, né? Tem coisa que é melhor não ouvir. Acho que vamos adiante. Qual é a pauta, Pedro, do programa de hoje, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem importante. A Gaúcha ZH hoje está dando que tem um soro de equinos. Cavalo. Uhum. Cavalo? Tá. Que dá 50 vezes mais anticorpos do que o plasma de pessoas que já foram contaminadas por coronavírus. Tu tem detalhes disso? Como é que é isso aí? Parece que está indo para a Anvisa. Isso é importante, né? Temos sim. São as pesquisas que estão sendo feitas, né, Pedro? A gente confia e espera que a ciência está trabalhando muito nesse momento, pois esse soro é obtido a partir do sangue de cavalos e, de acordo com esse primeiro estudo, pode ter anticorpos neutralizantes contra o coronavírus até 100 vezes mais potentes do que o plasma de pessoas que tiveram a Covid-19. Só para lembrar para o nosso ouvinte que tratamento é esse. É um que a gente falou bastante lá sobre Caxias do Sul, na Serra, que estava sendo testado, que principalmente homens, agora já está se aceitando de mulheres também, normalmente funciona melhor com homens, pela questão genética e tudo mais que isso envolve, que eu não sei explicar aqui como um especialista faria, mas mulheres também já estão doando. Mulheres e homens que já tiveram a doença fazem a doação do plasma, e aí esse plasma é colocado nos pacientes que estão em fase grave. Isso acontece bastante na Serra Gaúcha, está acontecendo também aqui em Porto Alegre, e esse estudo mostra hoje que se o das pessoas funciona, o dos cavalos, dos equinos, pode ter ainda 100 vezes mais potência. É uma descoberta, uma ascensão científica da Academia Nacional de Medicina, né? No Rio de Janeiro. Então o Guerrinha vai salvar a humanidade. Guerrinha vai salvar a humanidade. Guerrinha é o nosso craque dos cavalos aqui. Vai ter a aposta do cavalo com mais potência para curar o coronavírus. O que tu achou, Guerrinha? Vale plasma de cavalo cego, Guerrinha? Não. Essa vigarice aí não. Vale tudo, essa hora vale tudo, rapaz. Tá louco? O cara não toma vacina daqui, dali, eu tomo vacina da onde tiver. Olha, tem lá no presídio, tem, eu vou assaltar agora de tarde para entrar lá. Isso, eu vou para lá. Isso. Guerrinha, o Grêmio ganhou 1 ponto ou perdeu 2, Guerrinha? Vamos começar por aí. Perdeu 2. O Grêmio é muito mais time que o Ceará, com o time titular amassa o Ceará. Sem dúvida. Agora, é uma opção, né, Pedro? Errada, claro que é errada. Eu vi no final do jogo uma explicação, o Renato dizendo que o time está cansado, ele mesmo está cansado, né? Eu sei, a praia cansa. Poxa, 4 meses na praia é duro. 4 meses na praia é uma canseira. Não é fácil. 4 meses na praia não é uma canseira. E
E aí, não, mas eu tenho que poupar jogadores, poupa lá na frente se precisar, vai botando para jogar. Que todo mundo vai fazer isso. O Flamengo não fez ano passado, eu volto a dizer isso. Inclusive o Grêmio, antes de tomar 5 do Flamengo, poupou um time inteiro para jogar contra o Flamengo. E o Flamengo aí foi lá e tomou 5. Tomou 5. Então é uma bobagem isso aí, entendeu? Sabe o que eu acho engraçado isso aí, Guerrinha? Eu acho engraçado que tu poupa jogador para não perder o jogador na partida seguinte, né? Aí tu perde o jogador naquela partida que tu poupou. Entendeu? O Internacional, por exemplo, o Internacional não poupou o Edenilson. O Edenilson está quantos jogos fora aí? Né? Machucou no jogo. Fica fora, não tem. Quem é que eu tenho hoje em condições? O meu time titular é esse que vai jogar. Semana que vem, o fulano não pode, o Beltrano. Bom, então vamos mudar isso aí. Não pode, não vão. Se dois, três o Grêmio está pensando que na semana que vem tem Corinthians, depois tem Flamengo e em seguida tem as finais do campeonato. Mas os 3 pontos do Corinthians eu acho que e do esse Flamengo... foi o raciocínio do Grêmio aí, foi esse combo aí que tem imediatamente agora. Mas os 3 pontos do Corinthians e do Flamengo são os mesmos dos 3 pontos contra o Ceará. É a mesma coisa. Não, é verdade, melhor isso tu aqui jogar, é melhor tu jogar com titulares. Tem uma matemática no Campeonato Brasileiro, que é a matemática mais correta. Com aqueles que não são candidatos a nada, tu tem que fazer no mínimo 4 pontos. O ideal é 6. E aqueles que são candidatos, tu troca pontos com eles. Na tua casa tu ganha, e fora tu conta uma derrota. Pronto, tu é candidatíssimo a ser campeão. Agora não. Agora o Grêmio deixou de desperdiçar, como o Flamengo ontem. O Grêmio e o Flamengo também deixou de desperdiçar 3 pontos contra o Atlético Goianiense. E aí o que acontece? E mais do que isso, né, Guerrinha? Mais do que isso. O adversário fácil, em tese fácil, né? Em tese mais fraco, é contra esse que tu tem que botar a tua maior força. É contra esse. Porque é esse aí que tu tem que ganhar. Tem que ganhar. O outro, de repente, tu até pode fazer um esquema mais defensivo, arrancar um empate, sei lá. Agora, os 3 pontos contra o Flamengo são iguais aos 3 pontos contra o Ceará. Aí tu poupa contra o Ceará para jogar contra o Flamengo, empata contra o Ceará, perde 2 pontos, porque não tinha um time titular, e aí depois bota o time titular contra o Flamengo e empata também. Não, mas quem garante que o Grêmio vai ganhar, que o Grêmio ganharia do Ceará com os titulares? Claro que ganharia. Botasse mais 2 ou 3 jogadores, ganharia. Assim como não tem garantia de que vai ganhar do Corinthians com os titulares aqui na Arena. Né? Bom, mas nada tem garantia no mas futebol. Tem uma regra no futebol. É o seguinte, ó. Tem uma regra no futebol indesmentível. Se tu jogar com o que tu tem de melhor, é duro tu ganhar. Se tu jogar com o que tu não tem de melhor, é quase impossível tu ganhar. Então corre o risco de jogar com os melhores. O Rafael Collin está trazendo um negócio. É o seguinte, se tu tem um time titular, se tem jogador titular, tu bota o titular. Ele é titular por isso. Ele é titular por isso. Agora, se tu não bota o titular, o teu time vai se enfraquecer. Se ele se enfraquecer, a chance que tem de tu perder é maior. Me parece meio Cassiano. Ontem na jornada essa discussão, ela já, né, uma discussão que ela incomoda muito o torcedor, assim como incomoda muito a gente. Porque é só o que se fala hoje. Nós queremos ver os melhores jogando, sempre, né? E foi um tema muito recorrente e palpitante na jornada ontem. Aí eu fiz um pequeno retrospecto de um mês de agosto do Grêmio, tá? 2 de agosto, Grêmio e Novo Hamburgo. Jogo duro, o Grêmio ganhou aos 47 do segundo tempo. 5 de agosto, Grenal. Jogo complicado, jogo de alta tensão. Aí no 9/8, domingo, tá? Em uma semana, Fluminense. E aí, 10 dias. Vamos botar 10 dias, de 2 de agosto a 12, 10 dias. Uma viagem ao Ceará e mais um jogo do Brasileiro. É esse conjunto. Esse conjunto. Aí tem o seguinte, Pedro, quem é que o Renato deixou de fora, tá? Vanderlei. Os velhos. O Jeromel, 35, o Kahneman, que é 29, até o Kahneman é o cara que tá fora da eu acho que o Kahneman e o Vanderlei tinham que jogar. O Kahneman é o Nenê. O Matheus Henrique. O Maicon, 35. Matheus Henrique ficou. Matheus Henrique tá lesionado. Entrou o Matheus Henrique no jogo. Não, mas ele tá lesionado. Não, ele pediu pra jogar. Pois é. Matheus Henrique pediu pra jogar. Tá lesionado, tá então, bom. Assim, ele deixou o Diego Souza fora, 35. O Maicon, que vai fazer 35 agora em setembro. O Jeromel, que faz 35 em setembro, e o Vanderlei com 36. Ah, não, mas então tá com problema. Então os caras, depois de jogar contra o Flamengo, que vem o Atlético Mineiro, tem que poupar eles de novo. Não, claro. E o seguinte, né, Guerrinha? E contratou agora um de 32 e o outro de 33. Quantos anos tem o Robinho e quantos anos tem o Everton?
Tem tudo mais de 30 anos. Então, não, para aí não. O jogador de futebol, ele tá lá para jogar futebol. Sim, Davi, mas ele tá não é lá para jogar futebol. Mas ele não é máquina. Ele não é máquina. Como é que o Flamengo funcionou isso? E o Flamengo tinha Rafinha, 35 anos. Tinha o Felipe Luiz, 34 anos. Para aí, os caras jogando e ganhando. Tá, aí todo mundo, olha, o Flamengo mudou esse parâmetro do futebol brasileiro. Aí termina o ano, o Flamengo campeão de tudo, volta. Tá, mas o que o Jorge Jesus fez, Davi, ele chega, tá, ele prepara o time naqueles 20 dias da Copa América, e ele faz uma leitura, e aí é do grande técnico que ele é, né? Ele faz uma leitura de cenários. Pô, aqui no Brasil os caras jogam de janeiro a setembro. E aí, em setembro e outubro, em 70 dias, se decide tudo, né? Porque o Brasileirão se decide ali em outubro, no calendário normal. Tô pegando o calendário do velho normal, tá? Se decide tudo. Ele chegou em julho e disse assim, pô, eu vou dar uma máquina, eu tô retomando, o futebol voltou dia 13 de julho, depois da Copa América. A Copa América, a final, foi 10 de julho, no domingo. 13 de julho, foi a Copa do Brasil, inclusive, o jogo. Eu tenho de 13 de julho a 4 de dezembro, isso dá menos de 4 meses. Eu vou dar uma máquina. Tu tá mal de matemática aí. Dá mal de matemática. Meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. Não, mas dezembro o jogo... É meio ano que ele tá jogando. Não. O jogando com os titulares direto. Davi, o Brasileirão terminou dia 2 ou 3 de dezembro. Vamos botar 4 meses e meio. E depois ele foi pro Mundial ainda. Quanto tempo vai durar o Brasileirão agora? Quanto tempo vai durar o Brasileirão agora? Ele fez uma leitura de cenário, Davi, em que eles, eu vou dar 120 por hora nesses 4 meses e meio, que é quando tudo se decide, né? Eu cheguei aqui já na reta final da temporada, do meio pro final, e realmente, e é mérito dele, a leitura dele, ele poupou os jogadores no que os técnicos viram na minutagem. Ele foi trocando durante o jogo. Tem que poupar. Tá, Mas esse ano está provado. Está provado já. Esse ano, Davi. Está provado já que essa estratégia não funcionou. Neste ano, provado que outra coisa que eu ouvi ontem, o Grêmio teve uma viagem. O Grêmio teve uma viagem. Eu achei que o Grêmio foi de pé no avião. Foi de pé, foram todos de pé. Mas atravessar o Brasil na terça, jogar na quarta... Pedro, todos vão atravessar o Brasil. O Flamengo atravessava, não era o Brasil. O Flamengo saía fora do Brasil. O Flamengo saía fora. Sim. Fora. Mas o Flamengo mora no Rio de Janeiro. A viagem do Flamengo... Eu sei disso. A viagem do Flamengo tu vai jogar na Colômbia, do Rio de Janeiro, na Colômbia. Não, tu vai pra Colômbia, como é que faz? Isso é exceção, Guerrinha. Isso é um jogo. É exceção e deu certo. Então vamos copiar a exceção que deu certo. Não. Nós vamos copiar a exceção que dá errado. Guerrinha, eu também gosto de time titular. Eu tô tentando entender por que o Grêmio fez isso ontem e acho que tem boa razão para fazer com alguns jogadores. Porque agora tem o Corinthians e tem o Flamengo. Mas o Grêmio vai chegar inteiro para esses 2 jogos. Claro que o Grêmio deixou de ganhar 2 pontos, eu sei. Com alguns, Pedro, é uma outra coisa. Com alguns, eu lá no início eu disse pra ti, olha, tu bota o time, agora no outro jogo não dá pra jogar o fulano e o Beltrano, muda. Agora, tu mudar 6, eu 7. Concordo. Aí termina o jogo e ele diz assim, esse time não tem entrosamento. Isso eu sei. Eu concordo, mas esse calendário que foi trazido pelo Leonardo Oliveira há pouco é o calendário que justificou isso que foi feito ontem. Mas o Kahneman poderia jogar, o Rafael Colli está dizendo aqui, me mandou um recado. Eu acho também, o Kahneman e o Vanderlei. Duda diz, não, tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte... Mas a essência do negócio não é, digamos assim, jogar pontos fora. É um raciocínio. Tá, mas a pergunta é a seguinte, Pedro. A pergunta é a seguinte, eu que gostaria que vocês respondessem. Com sinceridade, mesmo quem concorda com essa política. Deu certo, porque Grêmio e Internacional estão fazendo isso há anos, há uns 3 anos. Deu certo nos últimos 3 anos? Deu. Não no Brasil, deu certo. Não, Davi, deixa eu só meter minha colher aí, assim, é que é uma estratégia assim, por exemplo, o Grêmio foi campeão da Libertadores assim, campeão da Copa do Brasil assim, ele vai mal no Campeonato Brasileiro, quer dizer, mas mesmo assim... no Campeonato Brasileiro. Não, tudo bem, deixa eu só terminar, mas mesmo assim ele vai conseguindo vaga na Libertadores, quer dizer, não é um fiasco brasileiro. O que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, não tem como não, assim, é impossível num ano de pandemia tu não segurar aqui e ali jogadores. Só que tu tem que fazer uma planificação não radical como o Grêmio fez nesse jogo. Por isso que eu dei o exemplo. E essa planificação, ela tem que envolver também jogos mais importantes. Então, falando bem na prática, tá, Davi? Ontem eu acho que tinha que ter jogado o Jeromel e o Kahneman. É importante para o sistema defensivo um desses dois jogar. O Grêmio teria... Mas qual é o jogo, qual é o jogo mais fácil de ganhar?
Qual é o jogo mais fácil de ganhar? Não, mas eu tô concordando contigo, deixa eu só terminar aqui, Guerrinha. Mesmo, então, assim, mesmo sendo na arena o jogo amanhã, do Corinthians. Não tem como os caras segurar. Olha joga aqui, o Kahneman amanhã e aí ele não joga contra o Corinthians, pronto. Mesmo o jogo sendo na arena contra o Corinthians e o Ceará fora, qual é o jogo mais fácil de ganhar? Tá, então assim, ó, vamos lembrar. Então assim, ó, vamos lembrar por que o Kahneman não pode jogar contra o Ceará que o Grêmio e ficar fora contra o Corinthians? Vamos lembrar que o Grêmio na primeira rodada jogou na arena contra o Fluminense. E olha, pariu uma bigorna para ganhar do Fluminense. Pariu uma bigorna. Tá, mas tu tens entendeu? Então é mais Flamengo? fácil tu ganhar. Não tem jogo mais importante. Todos os jogos, o Campeonato Brasileiro é diferente. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são importantes. Então tu tem que fazer pontos em cima daqueles que são fracos. E depois tu vai trocar pontos com os outros. Mas não. Sabe o que é? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o Grêmio achou que ganhava do Ceará com o time de veterano. Pode ser. Essa é a verdade. Não, Guerrinha, na segunda rodada desiste do campeonato. Na segunda rodada. Sem Libertadores, Guerrinha. Sem Copa do Brasil. Se o Grêmio vai... Sem Gauchão, não tem nada. Davi. O Grêmio achou que ia ganhar com os guri, não com os veteranos. Os veteranos ficaram descansando. Com os guri. Isso. Tá, mas agora pensa o seguinte... Os guri não achava que ganhava, ele achava que goleava. Ele achava que ganhava com os veteranos. Ele achava que goleava com os guri. Aí quando viu, a melhor figura do Grêmio ontem foi o goleiro. Tá, mas vamos ver, Guerrinha, vamos ver pelo outro raciocínio, tá? O que deve ter pensado o Renato, a comissão técnica, etc. Tá? Se eu jogar com os veteranos lá no Ceará, eu vou perder pro Corinthians e pro Flamengo. Porque eu não vou ter eles, eu vou ter que botar os guris não estão prontos, etc. Vão desqualificar de alguma forma. Esse deve ter sido o raciocínio. Bom, agora... O raciocínio é equivocado, Pedro. Não, o raciocínio tem que ser o seguinte. O raciocínio tem que ser o seguinte. Qual é o jogo menos difícil de eu ganhar? É o do Ceará. Que eu vou fazer os mesmos 3 pontos do jogo complicado. Do Ceará. É o do Ceará. Esse eu vou ganhar. Agora, depois com o Corinthians, eu vou ver aqui. Primeiro eu vou ganhar daqueles que quase todos vão ganhar. Até o Sport ganhou, que estava brigando para ser rebaixado. Isso. Mas não seria razoável assim, ó, se o Grêmio fizesse um planejamento. O Grêmio tem, por exemplo, na dupla de zaga, tá? O David Braz, ele sempre que ele entra, ele dá uma resposta bem interessante aos dois zagueiros. Esse é titular. Pois então se tu joga o Kahneman lá, como disse o Duda, joga o Vanderlei, goleiro experiente, talvez joga o Kahneman. E contra o Corinthians, aí não joga o Kahneman, joga o David Braz e tu mantém a mesma força, né? Eu acho assim, não segurar aqui e ali é difícil no ano da pandemia especificamente. Mas tu pode não descansar 11 jogadores. Não, é isso. Essa é a questão, Diogo. Poupar um ou outro, tudo bem. O fulano tá machucado, o Beltrano tá estourando. Aí tu deixa. Agora, quando tu vai com quase todo o time em reserva, aí é quase certo também que não vai conseguir a vitória, né? O Grêmio com Kahneman e Jeromel tomaria aquele gol? Aquele centroavante é grande, hein, Guerrinha? Não, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que teria mais chance de evitar, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, aquele centroavante interessa, hein? Olha que negócio, o Ceará pegou ele, tá? Do Barbalha, ele era o goleador, e o Jacaré, que entrou no segundo tempo, era o vice-goleador. O Ceará virou uma espécie de referência ali daquela região do futebol nordestino, que ele está começando a pegar os jogadores. O Fernando Sobral, meia, era do Sampaio Corrêa, foi campeão da Copa do Nordeste. Ou seja, ele está virando um polo e ele está pegando os melhores jogadores. Esse centroavante, o Fortaleza também queria. O Ceará quintuplicou o salário dele, que não deve ser muito no Barbalha. Deu 300 mil de luva, um carro e alugou um apartamento. E o cara topou a ideia. E ele é bom jogador porque ele sai do interior do Ceará. E vou te dizer. O Brasileirão na Série A ele tem 2 gols. Não, e vou acrescentar, o carro que ele deu, o cara comprou aqui na IESA, cara. E aí, bom, aquelas condições, sabe? O Grupo IESA tem aquelas condições maravilhosas para te comprar um automóvel e dar para um centroavante. Então vai lá, faça que nem os dirigentes lá do Ceará comprem no Grupo IESA, tá? Eu vou lá. Tá cheio de gaúcho lá no Ceará, deve ter sido mesmo, Pedro. Eles conhecem o Marquinhos Narras ali, conhece o Renato aquele centroavante Narras, interessante que além dele ter 2 metros de altura e fez gol de cabeça, né? Além disso, ele é um jogador rápido, ele incomoda a defesa. Ele tem mobilidade, né? Davi, eu falei ontem aqui que eu assisti o jogo do Ceará contra o Sport. O Sport erra uma saída de bola e o cara toma a bola e dá para ele. Na entrada da área, tem 2 zagueiros chegando nele, ele dá de chapa, em curva e mete lá no canto do goleiro. Gol de craque. Craque faz aquele gol da forma como ele fez. E ontem ele tem aquele gol
E ele tem aquela bola que ele deixou o jacaré, ou sei lá que é o jacaré, não sei qual é o peixe que ele botou lá, botou na cara do gol e o Paulo Vitor fez uma defesa espetacular. Quer dizer, o Paulo ele Vitor consegue fez jogar. Defesas ontem. Fez. Tem um amigo meu que está me lembrando uma coisa aqui que eu vou retirar se o Kahneman e o Jeromel tomariam aquele gol. E ele disse, não, tomaram 3 do Novo Hamburgo, aliás, tomaram o gol em tudo que foi jogo, só não tomaram contra o Inter. Aí é outra conversa, tem razão. Não, mas claro que com o Kahneman a probabilidade de tomar é menor, claro, não tem dúvida, a questão é boa. Sim. Pedro, deixa eu só agregar um voto aí na discussão, eu estava ouvindo no carro do estúdio do Globo Esporte. Chegou a inteligência do programa? Não, muito pelo contrário, é provável até que caia bastante o nível intelectual do programa, mas eu além de inteligente, é humilde. Falso humilde, né, Diogo? Falso, completamente falso. Nunca vi nada tão falso como essa tua declaração aí. Nota de 3. Pedrinho, eu quero agregar o meu voto à compreensão que eu tive ontem antes do jogo e mantenho no pós-jogo. Eu vou fazer a compreensão do que o Renato fez. Eu, no lugar dele, muito provavelmente faria também, porque eu não acredito que o Renato tirou isso da cabeça dele. Eu consigo imaginar, e aí talvez eu esteja apenas imaginando, mas eu vou partir do princípio que é razoável que tenha acontecido isso, tá, Pedro? O Renato, conversando com seus fisiologistas, e o fisiologista dele, o médico dele, enfim, diga o seguinte, olha, se você segurar o Diego Souza nesta semana, eu vou pegar o Diego Souza, que é o fazedor de gols do Grêmio, tá? Bom. Só no Diego Souza. Você segura o Diego Souza nessa semana, não faz viajar, porque ele está jogando em sequência e ele precisa de um trabalho especial de repouso, treinamento, fisioterapia, para você tê-lo por jogos em sequência logo a seguir. Se você colocar o Diego Souza, você corre o risco grande de perdê-lo por mais tempo. Essa é uma conversa muito factível que tem havido entre o Renato e um fisiologista sobre o jogador, da importância do Diego Souza. Se eu sou o Renato, eu digo, não, então o Diego Souza não vai. Eu estou dando o exemplo do Diego, Pedro, e eu não sei se essa conversa não houve em relação também aos outros trintões do Grêmio. A gente pode discutir o goleiro, mas o goleiro ontem foi um dos melhores em campo, Paulo Vitor. Então o Diego Souza e o Jeromel, especialmente esses dois, se eu sou o Renato, eu também não levo para a maior viagem do Grêmio no Brasileirão e antes de uma sequência que inclui uma disputa de título logo adiante. Portanto, eu teria feito muito parecido com o Renato, talvez a exceção do Kahneman, já citado pelo Duda e pelo Rafael Collin, de poder levar o Kahneman, mas Jeromel e Diego Souza, muito especialmente esses dois, eu não levaria. O que eu levaria, tá? É chegando lá no Zafari Bourbon, porque lá economizar é comprar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon, você sabe, né? Economizar é comprar bem. Mas eu levaria também o Gimo Álcool 70 Aerosol, que lá no Zafari tem, tá? A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Quero lembrar que há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Ruder, segurança para você. Dinheiro na mão para manter as contas em dia. Pois é, o crédito consignado Facta salva até negativado. Organize as finanças. Ligue 0800 602 1818, representante autorizado da Facta Financeira. Sala de redação vai ao intervalo comercial e depois nós vamos falar do Inter, hein? Eu quero lembrar que o Musto está recuperado. O Musto está recuperado e poderá ser escalado hoje à noite. Logo depois dos comerciais. 35 minutos, o liquido online do Grupo IESA tem Nissan Kicks com preço de nota fiscal, as últimas unidades. O que você está esperando, hein? Acesse iesanissan.com.br. Linha Aurora Reserva, vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo, aprecie com moderação. Agora imagina Pedro Ernesto hoje, pedindo o galeto Mamma Mia, aquele que diz que o sabor, esse é o segredo, aquela massa, aquela polenta, aquele radite, tudo isso, e ainda um linha reserva da Aurora, vendo o jogo e vendo o Debona trabalhar, porque o velho ganhou folga hoje. Que loucura! Galeto Mamma Mia, 37 mil, ou se você quiser, tem também a pizza do Mamma Mia. Você não imagina a delícia, não sabe, se não pediu ainda, não sabe o que está perdendo aí. 37 mil, telefone é o mesmo, produto muda. Galeto é Mamma Mia. Bom, Pedro, deixa eu dizer o seguinte... Pedro, só uma informação. Recebi aqui do Saúl Ramírez, assessor de imprensa da Conmebol, o comunicado, tá? O Conselho da Conmebol se reuniu hoje e aumentou de 30 para 40 a quantidade de atletas que podem ser inscritos na Libertadores e na Sul-Americana. Ou seja, mais 10 vagas.
Perfeito, e em função da pandemia, daqui a pouco tem 5, 6 que estão prejudicados, tu tem que ter outros jogadores para colocar em campo. Guerrinho, o Musto volta hoje? Tá marcada, viu? Copa América tá marcada. 11 de junho, abertura em Buenos Aires, e a final dia 10 de julho em Barranquilha. Tá legal. Guerrinho, o Musto volta hoje? Pelo que se ouve falar, sim, né, Pedro? Ele treinou. É jogador dele, né? Nos 2 últimos dias. É homem de confiança. Ele e o Marcos Guilherme são, um é o tesoureiro e o outro tem a chave do cofre. Entendeu? Tá bom. Os dois vão jogar. A dúvida parece que se é Praxedes ou Bosquilha. Patrick? Parece que a dúvida era essa. Patrick ou o Praxedes. Essa dúvida não precisa, essa dúvida não tem que existir. Tem que jogar o Praxedes. Mas joguem quem jogar, Pedro, apesar do Santos estar capenga, o jogo não é mole não, hein? Não vai pensar, o Inter não pode repetir aquela atuação que teve lá em Curitiba. Não pode, o Inter precisa jogar mais hoje. Também acho. E lá em Curitiba... O importante no Inter é repetir o Praxedes. Eu também não vejo razão, Diogo, para que o Praxedes não jogue, porque o Praxedes garantiu no campo o direito de ter sequência, de ser repetido no time titular. Porque o que ele faz com a característica de jogo dele, o Bosquilha não faz, o Patrick faz ainda menos, o Marcos Guilherme certamente não faz. E se ele confia tanto assim no Praxedes, que respondeu na vitória lá, o Inter faz o gol, já sem o Praxedes no campo, mas o Praxedes fez uma boa atuação até tomar o cartão amarelo, também por isso acabou saindo, e mais o quesito experiência que o Cudê citou na coletiva depois. Mas ele garantiu no campo a possibilidade de uma repetição, porque ele faz coisas que os outros meio-campistas ali não fazem. E se mas eu quero te lembrar... o Patrick, eu compreendo ainda menos, Pedro, porque o Patrick não conseguiria fazer o que o Praxedes faz como homem central do meio-campo. Eu quero te lembrar que ele só entrou em campo porque 2 jogadores tinham desgaste físico e não puderam começar o jogo e entrar no segundo tempo. Essa lembrança é importante. Mas ele entrou e respondeu, Pedro. Sim, eu sei, mas ele entra, na verdade, no lugar do Edenilson, né? Isso. Função. Meia central. A entrada do Praxedes, ela vai organizar aquele setor do Inter. Por quê? Porque vai devolver o Edenilson para o lugar que é dele, que é o lado direito ali na linha de 3. Até na entrevista o Eduardo Cudê explicou que ele fez algo diferente, né? Ele, em vez de dar um volante 3 na frente, ele deixou o Praxedes avançado em uma linha de 3. O Praxedes tem até um resguardo. E é interessante esse jogador porque mais do que se apresentar para o jogo, ele dá alternativa de passe, né? Ele procura o jogo, ele quer o jogo, ele busca a bola, ele vai se movimenta, ele abre espaço, o que o Inter não vinha conseguindo, né? Porque o Edenilson não sabe jogar naquela função. O Edenilson está totalmente perdido, ele praticamente tem que jogar de costa, e não é o melhor do Edenilson é arrancando de trás e infiltrando. Tirando o D'Alessandro... Vejo como o Léo bebe das palavras do Cudê como um néctar. Né? A gente vê que ele faz. Mas ele é cudezista, né? É cudezista. Tu não é. Não te mete. Mas ele deu entrevista, é só ouvir. Eu só escutei a entrevista. Tu não ouviu, tu sorveu. Era néctar e ambrosia pra ti. Cada sílaba pra ti. Eu sou surdo. Tu te deliciava com aquelas sílabas que eu sei. Então, se bem que tem que ser bom em espanhol, né? Pra entender isso do Cudê. Eu acho que alguém tem que chegar. Ilumine-nos. Alguém tem que chegar na entrevista do Cudê e dizer para ele, Cudê, eu te ouvi até agora eu vou te dizer 2 coisas. O Marcos Vinícius tem que ser reserva, Cudê. Eu não vou acreditar em tudo que tu vai me dizer. O Musto não pode jogar, Cudê. E o Saravia não joga nada, Cudê. Tem que alguém dizer isso pra ele lá. Entendeu? Senão nós vamos ouvir ele, nós vamos achar que o Saravia tem que jogar, que o Marcos Guilherme tem que jogar, que o Musto tem que jogar, porque ele disse. Não. Ô, Cudê, quanto é que tu ganha aqui? Tanto. Tu vai seguir ganhando. Mas tu vai seguir ganhando, mas vai tirar esses caras aí pra deixar o time melhor, né, cara? Se o Praxedes, porque dos jogadores ali para essa função, o Praxedes talvez seja do jogador mais perto das funções de armação, assim.
ele é o mais armador, tirando o D'Alessandro, obviamente, mas como o Cudê enxerga o D'Alessandro entrando por vezes e partindo numa posição de ataque, o mais armador de todos os que tem aí, inclusive mais que o Nonato, é o Praxedes. E o Praxedes devolvendo o Edenilson para o lado direito, ele vai abrir também, Guerrinha, que o Marcos Guilherme talvez possa se aproveitar numa posição mais parecida com a dele, que é lá na frente. Daqui a pouco ele pode dar contribuição como atacante e não vindo de trás, né? Porque ele tem menos características assim de meia. Essa conversinha, Diogo, de intensidade do Internacional, com o Musto, com o Guerreiro, com o D'Alessandro, tu não consegue lá tanta intensidade, porque já são... O Moisés, o Rodinei, eles têm intensidade, mas eles não chegam. Sim, bom, mas tu chegasse a ver, se vocês chegaram a ver o segundo tempo do Atlético Mineiro contra o Corinthians ontem, ali eu vi intensidade. Foi 15 minutos, Pedro. 15 minutos. A cirurgia 15 minutos. Isso. E foi 4 gols, eles deram anestesia, dormiu o Corinthians, operaram e mandaram pro quarto. Mas numa velocidade, numa coisa assim, tocando bola, parecia um time europeu, o Atlético Mineiro. Agora o Atlético Mineiro é candidato, hein? Se a busca do Inter é pelo armador, ele tem o melhor armador, né? Mesmo que já esteja já com quase 40 anos de idade, ou já com 40 anos de idade, o D'Alessandro, a gente vê pelo toque na bola, pela forma como que ele toca na bola, ele é infinito. Mas é justamente por isso que ele não joga. Ele pode arrumar o time. Entendeu? Não. Tá louco? Pô, vem cá, o Marcos Guilherme tem essa intensidade. Tu vê que quando a bola sai pra lateral, o Marcos Guilherme vai ligeiro pegar a bola. O D'Alessandro vai mais atrasado, demora, atrasa o jogo, atrasa o time. Entendeu? Tá tudo errado, cara. Tá ganhando porque tem individualidade. E esse Galhardo entrou muito bem, tá dando conta do recado. O Guerreiro, excluindo o Grenal, faz gol. Agora, a defesa é um pandemônio, sofre toda a bola que levanta, porque não tem proteção. E o volante é um volante lento, um volante burocrático que joga para os lados, não joga para frente, não empurra. Principalmente burocrático, né? Pô, aí é brincadeira. O Pedro falou do jogo do Atlético ontem, né? E o São Paulo, ele é assim, ele é de mudar o time, né? Ele mudou o time, trocou peças, e ele tem grupo para isso. Mas tem um lance que é capital no jogo, Pedro. Que é quando tava 2-0 pro Corinthians, o Jô, acho que foi o Jô, ele perde uma chance dentro da... E no ataque o Atlético vai lá e faz o gol na falha do Cássio. E a impressão que dá é que o Corinthians desmorona, né? Porque foram 7 minutos e 3 gols. Eu gostaria, Pedro, nessa Nardim, de fazer uma manifestação também, aqui. Teve mudança. Uma manifestação, o Maurício Saraiva. Sim. A respeito, um elogio aqui ao maior jogador brasileiro dos últimos muitos anos, que teve uma atuação individual, uma coisa assim, espantosa para mim, que foi o Neymar ontem naquele jogo. Foi maravilhoso. Foi um troço, assim, eu acho que de todos os que gostam de futebol, todas as pessoas que gostam de futebol, olhando aquele jogo, vendo o que fez o Neymar em campo, meu Deus do céu. Tu queria tirar ele do time da seleção. Eu gostei pelo que representa para a seleção. Não, senhor. Tu dizia que ele é um jogado, que ele não botava o jogo no bolso, que ele não assumia. Eu queria exatamente isso. Eu queria que ele fizesse na seleção o que ele fez ontem. Inclusive, ele fez isso ontem porque ele ouviu sala de redação. Provavelmente, Pedro Ernesto. Não, hoje ele está mais pronto, né, Davi? Ele está mais pronto, deixa eu furar, se você pensar que o de 2018... Opa, furar, vamos lá. Fura aí, Guerrinha. Não, eu quero furar a Andressa, que eu recebi uma notícia aqui do Ernesto Guedes. O futebol de Itajaí está liberado após as 10 sessões de ozônio. Sabia disso, André? Essa informação é privilegiada tua, viu, Guerrinha? Não tinha mesmo o Ernesto Guedes que me passou agora aqui. Acho que é setorista desse tema, Guerrinha. Eu não estou sabendo, viu? Vai demorar. Não, vai ter eu ainda delay não, mas olha, mas se surtir efeito, eu vou me candidatar, tu não vai pensar. Mas peraí, pelo que eu entendi, o Ernesto Guedes foi lá fazer o exame aquele, é verdade? Ele tem amigos lá que mandaram para ele dizer. Eu me assustei, eu pensei que o Ernesto estava assumindo esse exame aí, mas enfim. Aliás, o tema sério sobre isso, teve uma recomendação do Ministério Público lá em Itajaí, e o município não pode mais divulgar essa suposta eficácia sobre o uso de ozônio via retal contra a Covid-19.
Mas essa foi a maior bobagem que a gente ouviu, né? Até que demorou, né? Só para não perder o gancho. Não, deixa eu só te dizer o seguinte, o Neymar ontem perdeu 2 gols que ele não perde, normalmente, tá? Mas ele criou os 2 gols numa virada fantástica, no fim do jogo, parecia que o PSG estava morto, tá? E ele mostrou, assim, intensidade, velocidade, interesse, tava assim com os olhos, assim, sabe? Personalidade, né, Pedro? Chamou pra ele. Não, vem cá, esse é o Neymar que eu sonhei, eu quero dormir com ele hoje de noite, rapaz. Não se jogou, os caras batiam e ele não se jogava, não simulava faltas, não caía em provocação, que é o que a gente cobrava do Neymar. É o adulto Ney, né? É o adulto Ney, não é mais o menino. Isso aí foi o que eu escrevi na minha coluna, o adulto Ney chega de menino Ney, adulto Ney depois da Copa. Papai tá aqui, o discurso dele era... Vai lá, Duda, vai lá. Não, eu não, só tô dizendo que ele gritava, papai tá on, papai tá on. Quando ele tá afim, quando ele tá afim mesmo, ele joga um absurdo. Mas não é, às vezes ele entra em parafuso, dele, Maurício, sei lá. O discurso dele ontem foi um discurso de um líder, de uma referência técnica, né? E engraçado que eu tava ouvindo a entrevista dele depois do jogo, e ele falando, olha, na primeira pessoa do plural, nós, falando do time. Tem um cara na Europa que é um perfil, e ele tem uma empresa de estatística, o Opta Javier, ele é referência em números, né? De futebol, de leitura de números. Aí ele colocou no perfil dele no Twitter aqui, ó. Ontem eu tava dando uma olhada. Neymar completou 16 dribles contra o Atalanta nesta noite. É o maior número de dribles de um jogador desde Lionel Messi contra o Manchester United em 2008. 16 dribles. 9 faltas. 12 anos. Na vitória contra o Atalanta, igualando a maior quantidade de um partido desde setembro de 2017 na Champions League. Olha o tamanho da atuação dele. Mas ontem, Léo, ontem o que acontecia... Ele apanhou muito no jogo, cara. O que aconteceu ontem... Eles batem nele. É parte de uma construção do Neymar, e aí eu quero particularmente fazer uma justiça em relação ao Neymar de 2018, que teve uma lesão muito grave, que o prejudicou claramente no desempenho dele dentro da Copa do Mundo. Ele chega vindo de uma lesão que não estava devidamente curado para a excelência que se espera dele. Então, exatamente, era uma lesão muito grave que ele recupera o suficiente para jogar, mas não para ser o Neymar que ele foi ontem. E o Neymar que ele foi ontem é uma construção de personalidade que passa inclusive pelas dificuldades da vida dele. Eu tenho certeza, Pedro, nunca falei com o Neymar pessoalmente, mas o que ele passou, desde a acusação que sofreu daquela moça que foi até a Espanha, da qual ele conseguiu se livrar, e dali em diante parece ter havido do Neymar uma consciência de que pode acontecer com ele também uma grande tragédia que acabasse com a sua carreira. Posso agregar, Maurício? E aí, Duda, o que ele fez, já lhe dou a palavra, só muito rápido. O que acontece com o Neymar é que a construção dele tem a velocidade dele, que poderia ter sido ainda em 18, não fosse a lesão, mas ainda vai acontecer em tempo, porque esse Neymar de ontem é capaz, Duda, de conduzir, tendo o Mbappé como brilhante coadjuvante, o PSG ao título inédito da Liga dos Campeões, Duda. Eu quero agregar eu também concordo contigo também, acho que ajuda a, sei lá, colocar nos trilhos, assim, mas eu acho que tem um fator motivação, que é algo que acho que ajudou o Ronaldinho também na época dele, que eram os prêmios pessoais, e que todo mundo fala e o Neymar não obteve ainda, que é o de melhor do mundo. É a temporada em que ele está mais próximo para conseguir. Ele está a 2 jogos de ser campeão da Champions, sendo protagonista do time, tá? Ele tá com uma Copa América pela frente que, embora pro mundo não seja algo muito significativo, mas ele não jogou a última, ele pode ter uma outra chance. E aí tem a Copa do Mundo, que aí é onde vai separar o moleque do guri. Aliás, o adulto do menino Ney. Ô, Duda, se ele faz uma Copa do Mundo questão, Davi, convincente, aí, meu amigo, ele vai ser o melhor do mundo e aí vai entrar pra história. Porque ele tem bola pra ser o melhor do mundo, né? Tem bola. Tá jogando hoje essa bola. Aquele tapa que ele deu no segundo gol na bola. Aquilo ali é de cinema. De cinema. Ele criou espaço, né, Davi? Nossa, ele criou espaço onde não havia ali. Foi uma loucura. E a inteligência do Mbappé. E o jeito que ele comemora a virada, que ele comemora a virada não é o jeito do Neymar. Aquele que a gente conhecia, né? E tem uma questão, Davi, nesse lance, ele torceu a coluna do zagueiro, né? Mas tem um episódio no começo da temporada que pra mim é marcante e que eu acho que ali vira a chave do Neymar. O Neymar força a barra para ir pro Barcelona. O Messi chamando e o Messi fazendo pressão no Barcelona. E o dono do clube, o Qatari, disse não, eu paguei uma fortuna por ti
e tu tem de cumprir o compromisso comigo, bater o pé, e o Neymar, acho que foi a primeira vez que ele não teve um desejo dele atendido, porque o Neymar é que nem criança mimada, né? Todos os desejos dele são atendidos. E, inclusive na volta dele ao Parque dos Príncipes, tem uma faixa da torcida dizendo que ele era persona não grata. E ali o Neymar viu que precisava dar uma resposta, que precisava amadurecer, que precisava crescer. E eu acho que caiu a ficha do Neymar. Que bom, ele é jovem, tem 28 anos, ele tem mais uma Copa do Mundo, talvez 2 pela frente, e uma hora tinha que amadurecer o Neymar, né? Neymar com essa bola que ele está jogando, ele joga mais do que 2 Copas, porque ele pode até fazer outra função, não precisa ser tão agudo como ele é. Ele destrói o jogo ontem, muito mais como armador, recuando um pouquinho, e o Mbappé entrando pela esquerda. Do que propriamente como um atacante que parte de uma posição de extrema pela esquerda. O Tite deve ter adorado isso. O Mbappé ficou mais agudo, né? Isso, meu. Eu ia dizer, acho que o Tite ontem foi o cara mais feliz. E outra, meu, sobre essa escolha de melhor do mundo, né? Porque também tá meio bagunçado o calendário, a gente não sabe exatamente como vai ser a avaliação. Mas a Champions, certo, que é o parâmetro maior para uma escolha, né? Geralmente são atacantes. Muito raro que seja um zagueiro. Porque o Sérgio Ramos voltou da pandemia voando, fazendo gol que nenhum, mas tá fora da Champions. Então quem é que pode ser o protagonista? Ele, o Neymar, né, pelo PSG, ou seja, está na semifinal. A gente tem o Lewandowski comendo a bola no Bayern de Munique. O Bayern de Munique está com cano de time, mas pega o Barcelona. Então desse confronto, eu acho que saiu o Messi ou o Lewandowski, né, desses dois. E aí tem o Neymar de um lado. Pode ser alguém do City? Pode ser. Mas eu acho que é o ano em que o Neymar mais tem chance. Duda. Eu aposto contigo, vamos ali botar ali no site de apostas ali. Se o PSG for campeão, o Neymar vai ser escolhido o melhor do mundo. Claro. Provavelmente. Eu não posso apostar contra porque eu concordo com o De Bruyne também, né? Tem o De Bruyne. Olha, aqui na seleção brasileira ainda vi. O Neymar na seleção brasileira, Pedro. O Neymar de ontem, Joe, confirmando agora nos próximos jogos, aí para passar perto tem que ser o Messi. Fora disso, claro, é outra turma. Tem que ser daí para cima. Tu imagina na seleção brasileira, eu até estava lembrando aí, Maurício, aquele papo que há um tempão atrás a gente teve, todo mundo aqui já conversou várias vezes com o Tite, de imaginar o Neymar mais adiante na carreira dele como armador clássico, como ritmista, assim. Sim. Tu imagina o Neymar pra dentro e o Cebolinha na esquerda lá, sendo o Mbappé, por exemplo. Perguntamos isso ao Tite e ele dizia duas condicionantes. Primeiro, o Neymar ter repetição como armador com alto rendimento que ele tem no corredor esquerdo. E segundo, que o Everton mantivesse também o padrão que ele teve na Copa América. Esses dois fatores devem e podem levar o Tite a colocar o Neymar nessa vida. Agora, em relação ao Neymar, Pedro, ele muito provavelmente está por ser eleito o melhor do mundo, tá? Mas é no próprio PSG que tem o seu concorrente mais próximo. O que esse Mbappé joga de futebol um escândalo. Agora, ritmo, Maurício, né? Dá para fazer sem ritmo. Porque esses jogadores de flanco o Brasil tem bastante, né? Tem o Everton, tem o Douglas Costa, o Rodrigo tem o Real Madrid, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, aquele outro que jogou na Copa, não me lembro agora o nome do William. Não, tem vários jogadores de flanco. Vários jogadores de flanco, tá? Aí tu bota o Neymar de 10, 2 desses jogadores nos flancos ali, e o Diego Souza de centroavante. Quem de centroavante? Repete só para eu ouvir direitinho. Deu um silêncio, tu viu? A gente não esperava, Davi. Não esperava. Olha aqui, ó. Vocês ficam rindo aí. Porque não tem Laerte, o urso. Enquanto vocês ficam rindo, eu vou lembrar que a KTO.com, tá? Ela é para quem gosta de esportes. Aí, velho, é só o seguinte, te registra lá para fazer os teus palpites, tá legal? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil, porque o atendimento deles é demais. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Então opte pela Facate. A FIDA é sólida por natureza. O nosso sala de redação, que vai entrar agora no intervalo comercial, ele tem Gimo Álcool 70 Aerosol, tem Zafari Bourbon, tem Ruder Proteção e Segurança há 48 anos, Facta, que é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, e Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Nós vamos então fazer um intervalo comercial e logo depois nós voltamos, vamos falar um pouco mais do Neymar, vamos falar um pouco mais do jogo do Inter contra o Santos hoje à noite, vamos falar um pouco mais do Grêmio que agora pega Corinthians e Flamengo logo em seguida. Enfim, meus amigos, temos muitos assuntos ainda. E tem o Flamengo que levou 3-0, sabe de quem?
Do Atlético Goianiense, sabe lá o que é isso? Pois é, aconteceu. E o Flamengo é lanterna do Campeonato Brasileiro na segunda rodada com 2 derrotas, nenhum gol marcado e, bom, sei lá o que vai acontecer. Lanterna já pelos critérios. Pelos critérios. Tu vê. Tá, voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. São 2h03, estamos de volta com o Sala de Redação, sempre para Gimo Álcool 70 Aerosol. Também lembrar para você que economizar é comprar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar seus pratos deliciosos. Obviamente, meu amigo, eu estou falando de Zafari Bourbon, é outro departamento, é outra turma, é Zafari e é Bourbon, tá? Há 48 anos a Rudder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor. E a Facta Financeira, hein? Salva até negativado. Fale com a Facta. O Grupo IESA tem Nissan Kicks com preço de nota fiscal. Aproveite, hein? Aproveite, Grupo IESA. E a linha Aurora Reservas, vinhos finos com uvas selecionadas. Ah, o vinho da Aurora. Andressa Xavier, te ofereço um vinho da Aurora agora, tá? Ah, eu aceito, Pedro. Eu aceito o vinho da Aurora, eu aceito esse drink de início de tarde. Um golinho, por enquanto, eu guardo o restante da taça para logo depois. Mas ver o jogo depois. É uma boa. Tu é Colorado, acho que o Inter ganha hoje, não? Eu espero que sim, Pedro. Eu espero que sim. Espero que o Musto não leve nenhum cartão também. Isso eu estou esperando. Ah, isso já é mais difícil, viu? Isso complica um pouquinho. Mais fácil o Inter ganhar. O Musto tomar o cartão. Eu só vou saber qual o minuto que vai levar, tá? E tomara que seja só o amarelo. Mas enfim, e as notícias? As notícias, Pedro. Sabia que lá no Zafari tem cesta básica para doar? Sim. E tem muita gente precisando nesse momento? Tem prontinha, mesmo? Pedro. Tem prontinha, quem puder doar, quem quiser doar, quem vai fazer seu rancho lá no Zafari, aproveitar e puder, né, nesse momento, doar para alguém alguma cesta básica. Tem várias instituições aqui em Porto Alegre, no interior do estado, que estão precisando. E a minha dica é que lá no Zafari tem prontinha, pega o pacote, paga, obviamente, né, Pedro? E aí leva para uma instituição que esteja precisando. Pois, além disso, esse é um alerta importante para quem tiver condições de doar alguma coisa nesse momento. Essa é uma das maneiras. E lá nos Zafari eles têm mania de receber. Tu passa no caixa e diz assim, eu sou Adroaldo Guerra, da Rádio Gaúcha. Sim, é 188,30 centavos. Pode pagar. Não, o problema esse dia eu paguei 188,30, eu dei 188, a guria ficou me olhando. Faltou 30. Os 30 emperrou a bronca. Mas e aí, o que mais, Andressa? Eu tô dando uma olhadinha aqui nos números de Porto Alegre, Pedro. Nós tivemos uma pequena alta nesses últimos dias, mas ainda é pequena mesmo. De ontem para hoje tem 3 pessoas a mais para esse horário nas UTIs aqui da capital gaúcha. Ainda assim é um número altíssimo, são 340 pessoas com confirmação de Covid e mais 29 com suspeita. Somente com a doença, portanto, 45% dos leitos de UTI estão ocupados em Porto Alegre, mas as outras doenças que continuam ocorrendo. Então, nós estamos batendo neste momento nos 90% de ocupação dos leitos de UTI da capital gaúcha. Eu li hoje da manhã, Andressa, que logo em seguida vai baixar e que vamos ter uma melhora acentuada aqui no Rio Grande do Sul, é verdade isso? Pois é, esperamos. Por enquanto são as projeções, né, Pedro? E tem diferentes projeções, as que levam em conta, por exemplo, a liberação do comércio, o que isso pode acarretar ali na frente. Então, esperamos para entender o que elas vão significar. Tem mais notícias sobre vacinas e os países se mobilizando. Argentina e México estão dizendo que vão produzir até 250 milhões de doses da vacina de Oxford para a América Latina, exceto o Brasil, porque já tem os seus acordos. O Brasil tem um acordo com o mesmo laboratório para a produção, então a Argentina e México estão se reunindo para fazer isso em relação aos outros países. A gente sabe que o Brasil é muito maior, né, em tamanho, em população, do que os outros países aqui da América do Sul, especialmente. Então o Brasil tem o seu próprio acordo e a Argentina e México estão se mobilizando para abastecer o restante da América Latina. Que bom. Bom, Leonardo Oliveira, o que tu espera do Inter hoje à noite? Ele vai com força total, porque a preservação que precisava ser feita foi no jogo de estreia em Curitiba. O Galhardo entrou no segundo tempo, o Edenilson não foi pela pancada, né, no tornozelo, no Grenal, o Musso teria dores musculares. As preservações foram feitas no final de semana. Agora, no Beira-Rio, ele vai com força total, até porque o Inter teve uma viagem curta até Curitiba, e foi de voo fretado. Claro que teve que dormir lá pela questão da neblina no aeroporto, mas também teve um dia a mais, né? O jogo foi sábado, quinta-feira.
E teve um dia mais... Teve um dia no sábado e tem um dia na quinta-feira. Tem Exatamente, 2 dias a mais. Então isso deu um lastro até para o jogador recuperar, recondicionar, porque muitas vezes com o acúmulo de jogos, nem tempo de recuperação orgânica o jogador tem, né, Pedro? Você joga domingo, na quarta tem que estar em campo. Olha o caso do Grêmio, jogou no domingo às 7 da noite, né? E aí, 72 horas depois, com uma viagem no meio, estava em campo de novo. Então, por isso, eu acho que o Inter vai com força total. Eu não sei se o Edenilson volta. O Edenilson voltando, acho que ele entra na posição dele, e o Praxedes, eu aposto que continue. E eu tenho a expectativa também, Pedro, de que depois da atuação do Potter no fim de semana, né, em que ele esteve individualmente abaixo dos demais, não é que ele seja arquivado, porque não vou eu sugerir o arquivamento de um profissional, não farei isso. Mas ele pode ir para trás da fila de um jogador que ainda não teve chance e que tem um talento muito promissor, que já tem camisa amarela no corpo, que foi subido por este talento precocemente para o grupo profissional, enfrentou uma lesão e curou, que é o João Peglov, que faz também corredor, que é meio atacante. Então, nessa de você ir conhecendo o seu elenco e dando oportunidade para o cara mostrar o que sabe fazer, me parece que hoje, para esta quinta-feira, o Peglov, na comparação com o Potter como opção para entrar, ele estaria na frente. Pois é. Mas, e o Santos, hein? Sim. Não, rapidamente ainda, só para ajudar a colaborar no debate aí do Inter, algo que o Inter tem que resolver, seja tirando o Musto ou melhorando o Musto, sei lá, é fazer uma saída de bola mais fluida, mais rápida e menos atrapalhada. Porque os times têm conseguido, quando sobe a marcação, atrapalhar um pouco a saída de bola do Inter. Aconteceu lá em Curitiba, inclusive. Né? O Inter ganhou, mas trocou passes demais atrás. Mas é uma saída lenta, é uma saída. O Musto pega a bola, dá para um zagueiro do lado, o zagueiro devolve para ele, dá para o zagueiro para o outro lado. Aí devolve para ele, dá para o zagueiro para o outro lado. É a tal saída mas isso aí de eu três. marco. Pedro, tem uma expressão para isso. Ele vai ter que entrar nessa aí. Ele vai ter que entrar nessa aí, Maurício, né? O nome moderninho desse negócio é o tal da saída de 3, né? Ela funciona quando você consegue colocar velocidade ou no passe do seu volante ou no passe do seu zagueiro. Porque do contrário fica um factoide. Você fica com a posse de bola, sem ninguém errar passe, numa linha de 20 metros entre cada jogador, e a bola não sai do zagueiro que passa ao volante, que passa ao outro zagueiro, que repassa ao volante. Essa saída de 3 é lenta. Então, saída de 3 por saída de 3 não quer dizer nada. Isso tem a ver com qualidade de passe. E ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais vertical. Senão o Inter fica com aquela posse de bola mentirosa, né? A bola é minha, mas eu não fiz nada com ela. Mas no Grenal teve uma posse de bola maiúscula. Ele tomou 2-0 e não tomou 4 e Deus é grande. Contra a Católica ele teve uma posse de bola que foi lá na frente. Assim, é um padrão do Inter, entende? O Inter, quando joga muito mal, como no Grenal, quando joga mais ou menos contra o Coritiba, e quando joga muito bem, como contra a Católica, ele sempre tenta ter mais posse de bola e finalizações. Agora, trocar passe lá atrás não adianta, claro que não adianta. Por isso que eu disse que é tão importante essa saída de bola do Inter. Porque é ali que o Inter quer começar o seu modelo de jogo, entende? A construção ela vem de trás. A questão toda da saída de bola, também chamam de La Volpiana, porque quem criou foi aquele técnico argentino que fez carreira no México, o La Volpe, que acho que foi ex-goleiro, inclusive. É que tem uma questão que não adianta tu ter o zagueiro que sabe passar, e o Inter tem 2 zagueiros que tem bom passe, se tu não tem alternativa para passar. Se os jogadores da frente não se movimentarem e não derem alternativa, não bagunçarem a marcação adversária, não adianta eu ter a bola, eu posso ter o Messi passando a bola desde lá de trás, eu posso ter o Paulo Henrique Ganso, que é um craque com a bola no pé, mas não adianta se o teu companheiro, se ele não aparecer para o passe. E eu acho que esse foi o grande acréscimo que o Inter teve com a entrada do Praxedes, que ele deu alternativa de jogo, porque senão acontece isso, o jogador está marcado, até como o time está avançado, o zagueiro fica com medo de errar o passe, o que ele faz? Toca do lado, à espera de uma movimentação. Sim, mas isso é problema para o treinador resolver, né? Ele tem que ter o todo, claro que não adianta só sair jogando, né? Aliás, Léo, uma coisa que eu gostaria também de salientar, de reforçar aqui, é que, eu gostaria mesmo de que o Praxedes entrasse no time e entrasse para ficar, né? Porque ele é uma peça importante, ele é uma peça que além de dar uma boa mobilidade, como a gente vem cobrando isso, e também pela falta da Alessandro dependência, né, do time do Inter, né? O Praxedes faz uma movimentação boa, ele é
articula, ele tem criação, ele é um guri legal e ele precisa ter continuidade, né? Então, eu quero que o Cudê me ajude a reforçar minha fé no cudezismo. Eu quero que essa vacina chegue logo para que eu e o Léo possamos sair abraçados pelo... Claro que sim, claro que sim. Cudezista de plantão. Eu sou cudezista também. Claro, mas claro que eu sou. E eu quero que o Praxedes entre no grupo, aliás, já no grupo, que ele entre no time, mas que ele entre para ficar, Pedro. O que não pode, Morenotti. É importante que o Inter tenha essa renovação, bicho. Isso é importante, né? E a gente sabe que tantas peças que ainda... Oi, é ir pro intervalo? Não. O importante é o seguinte, o Jeromel é chamado de Gerodeus, né? Com o Cudê tu não pode fazer isso. Sim. Mas eu posso salientar o Praxedeus, então, né? Deus? Por que não pode, Pedro? Não pode. Não, tá louco? Por Deus, por que não pode ser Praxedeus agora? Por quê? Qual é o problema? Não, por Deus! Demais! Caiu um raio na rádio. Gabardo! Grita, Gabardo, grita a torcida do Inter! Com Deus! Com Deus! Com Deus do Beira-Rio! Só, Andressa, como é que é essa tua rádio aí? Andressa, tu que é diretora da rádio hoje, chama a atenção desses vagabundos aí, olha o que eles estão dizendo aí. Essa corja sem vergonha. Todo mundo passando no RH. Não, a Andressa como colorada... Duda, repete. A Andressa como colorada tá louca que ele grite: com Deus do Beira-Rio, com Deus do Mar Vermelho, Andressa! Eu tô esperando por isso, Pedro. Termina, careca! O Cudeus deu intensidade! O Cudeus colocou tudo no lugar! Esse é Cudeus! E Cudeus criou o músculo! Cudeus! A Andressa entrou. Que besteira. Boa. Essa foi. Espetacular. Sabe que o Flamengo demorou para contratar um cara. Eu achei que ele tinha contratado um técnico. Ele contratou um inventor. O homem pardalizou ontem, ele botou a Arrascaeta no banco, o Rodrigo Caio de lateral direito. Lateral direito, ele quase botou o Daniel Alves na do Gabigol. Mas o homem é um maluco, rapaz. O homem é um louco, rapaz. Eu falei aqui quando contrataram, eu digo, olha, ele só tem que fazer o seguinte, dar prosseguimento ao que vinha acontecendo. Reúne os caras lá e dizem, cara, como é que vocês vinham jogando? Olha, nós vinha jogando assim, segue assim. Segue assim. Guerra, sabe o que é pior? E aí quando um cansar, me avisa, que aí eu chamo o outro para botar no lugar. Mas não, ele chama, ele quando tá perdendo, então ele é fantástico, né? Ele olha para trás e diz, quantos atacantes tem? Bota todos. Aí, capota. Ele deu uma entrevista quando chegou, prometendo uma transição gradual entre aquilo que dava certo com Jesus e os conceitos pontuais que ele discordava, porque o jogo é mais de posição, mexe menos, guarda mais lugar, ocupa e tal. Só que não é o que ele está fazendo. Ele, no segundo jogo, ao ter o Rafinha com problema, ele, em vez de botar o João Lucas, que é o lateral imediato, ele traz o Rodrigo Caio para lateral, bota um zagueiro do lado, o Gustavo Henrique, que não é mal, mas vira uma invenção porque o Rodrigo Caio não joga naquele lugar. O Vitinho toma o lugar do Arrascaeta. Olha, o Arrascaeta não jogou bem no domingo, mas o Arrascaeta com o Everton Ribeiro, eles fazem parte de um processo, de uma criação do Flamengo, que é a essência do Flamengo campeão, do Flamengo competitivo e encantador. No segundo jogo, ele bota o Arrascaeta no banco, os caras começam tudo a se olhar, tipo, ele vai mexer em todo mundo, esse maluco. É a segunda vez que ele tira o Arrascaeta no jogo, no jogo contra o Atlético, ele também tirou o Arrascaeta. Ontem o Felipe Luiz, ele deu uma entrevista para a Flá TV, o problema é que era para a Flá TV, então não tinha contraditório. Mas o Felipe Luiz chega e diz assim, olha, não é só a questão da troca de treinador, há outros problemas. E aí o que eu perguntaria, qualquer um de nós aqui, qual era a pergunta seguinte? Quais são os problemas? Mas era a Flá TV e obviamente que isso não se perguntou. Mas tem alguma coisa acontecendo ali no Flamengo. Os nossos colegas jornalistas, eles falam de questão física, Guerrinha. Falam de questão física. Esse negócio de tirar o Arrascaeta, de mudar a posição do Everton Ribeiro, sabe o que acarreta isso? O vestiário fica desconfiado com o treinador. Exatamente. E o treinador vai pra banha.
O cara não precisava inventar, desembarca e pergunta pro cara lá do Santos Dumont, lá do Galeão, que carrega as malas, diz, como é que joga o Flamengo? Joga assim, seu Domi? Joga assim. E vai seguir jogando assim, viu? Não, eu vou fazer umas alterações. Não altera nada, tá ganhando. É aquela lei, né? É a lei, tá ganhando, tá? Trouxeram um cara pra mudar, pra perder. Mas porque a questão física, a questão física não pega contra o Atlético Goianiense. Tá 150 dias sem jogar o Atlético Goianiense. 150 dias de Brasil, né? Imagina. Pouco tempo pra gente ter uma análise agora. Não, é que eu ia falar que no comparativo com o Jorge Jesus, o técnico novo já está devendo 3 títulos, né? Porque o Jorge Jesus teve mais títulos do que derrotas, né? Então já tem 3 taças aí pro cara ir atrás, né? Pra ficar próximo do Jesus. O Flamengo né? ontem, Malenotti, perdeu para um time que não joga quanto tempo aí que vocês falaram? 150 dias. 150 dias e 4 infectados. Isso, não pode ser questão física, né? Não pode ser. Deu pro Covid. É o preço que se paga de trazer um técnico estrangeiro, não tem tempo para treinar. E que na realidade nem é um técnico, né? Ele é um auxiliar, né? É a segunda experiência dele como técnico. Ele treinou o time lá no New York City, que pertence ao City Group. Mas a questão toda é que ele tem uma ideia diferente de jogo do Jesus. E se ele traz um cara que era da comissão técnica do Guardiola, que tem toda uma filosofia de futebol, eu entendo que o Guerra diz, realmente estava dando certo, mas esse cara não vai desembarcar aqui e vai assinar só a súmula. Ele vai querer botar as ideias dele. Agora... O Flamengo, a gente não pode esquecer que o Flamengo já estava dando alguns sinais. Na final do Carioca, o Flamengo pariu uma bigorna para ganhar do Fluminense. E a gente viu que o Fluminense não é tudo isso, né? Pois é, agora se tu tá procurando... O problema é tu pegar para mas ele vai, ele vai mudar o modelo realmente. Ele vai mudar o modelo. Ele vai mudar o modelo agora passando no RH, né? Vai pegar a grana. O modelo dele era receber como auxiliar, agora vai receber como técnico. Vai passar o Natal em casa. Né, Guerra? São 10 dias com o cara nem conhece, o cara não sabe nem o caminho do CT ainda. Mais um motivo, Léo. Se nós contratar, se a RBS trocar um chefe de redação, ele vai dar 2, 3 meses para ver como é que funciona para depois mudar. Não, o cara mudou no aeroporto. Se ele tem só 10 dias, deixa como tá e vai mudando depois. Não, ele chegou e mudou. Aí disseram pra ele, chamaram ele numa sala lá, disse, olha aqui, nós não perdemos nada do jeito que nós vinha jogando. Dizer, não, mas daquele jeito não dá mais. Que não dá pra nós mudar, vamos seguir ganhando. Não, nós vamos seguir ganhando. Não, vamos mudar, vamos mudar. Que não dá para mudar é da Frigelar. Sabe por quê? Se você está procurando uma indicação de empresa que atue na instalação e manutenção de câmaras frias, refrigeração comercial e residencial, a dica da Frigelar foi feita para você. Tá? É a Handler Climatização e Refrigeração, que atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso mesmo. Os 2 estados inteirinhos. Então, ficou ansioso para contratar eles, né? Então, guarda o telefone e o nome para contato. É o Fernando Handler. O telefone dele é prefixo 51, telefone 85451416. Vou repetir, 85451416. É indicação da Frigelar. E a FIDA é sólida por natureza. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Estamos de volta, este é o Sala de Redação, a última parte do programa, em seguida já vem o Gaúcha Mais, e, bom, nós temos hoje 7h30, futebol da Gaúcha, né, com a narração do Marcelo Debon no jogo do Inter contra o Santos, é um grande jogo de futebol, quero lembrar, eu vou fazer isso, espero que você faça também. Espero porque eu sei que você vai gostar muito. Eu vou ligar para 37 mil e vou pedir o meu... Eu não sei se eu vou pedir galeta ou se eu vou pedir a pizza. Eu estou decidido, decidirei à tarde e por volta das 18 horas eu ligo 37 mil e recebo aqui em casa quentinho o galeto Mamma Mia ou a pizza do Mamma Mia. Bom, quem tem alguma coisa para dizer neste final? Ninguém. Então, vou pedir uma música. Não, o que mais eu tem quero aí canto alegratense com Pedro Augusto. Aí é palestrante, vamos lá. Vamos lá, o que mais tem é palestrante, claro. Você acabou de fazer a pergunta. Davi não falou da Federação. E deu 2... Pois é, essa é uma grande pauta. Uma vez na Federação, deixa eu contar essa história que talvez o Davi estivesse junto. Sobre a maneira que um político eventualmente tenta seduzir o jornalista que ia ali fazer pergunta ruim. Paulo Maluf era um cara de memória fotográfica. E uma vez ele foi dar uma palestra na Federação, onde esteve o Davi Coimbra, e o Paulo Maluf, e a coletiva era antes da palestra.
Antes de o Paulo Maluf ir para a coletiva, vem um assessor dele e pediu que cada um dos jornalistas que fosse fazer pergunta desse o seu nome e não mudasse de posição na mesa. Quando o Paulo Maluf chega, a primeira pergunta é uma pancada no meio dele. Digamos que eu tivesse sido o cara que fez a pergunta. E o Maluf responde: olha, Maurício, a sua pergunta é muito bem colocada. Aí já o cara já fica vaidoso, entendeu? Pô, o Maluf sabe o nome. Ele foi respondendo a pergunta de todo mundo, dando o nome, dando o vocativo. Na última pergunta era assim: Paulo Maluf, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O Davi ontem foi nessa levada também, da memória fotográfica, para não tomar pergunta ruim. É mais ou menos assim. E o Guerrinha, que é uma entrevista com o Codê hoje, por que tu bota essa porcaria do Musto? Por que tu faz não sei o quê? Por que tu não tira o Marcos Guilherme? Vamos ver se vai ter algum repórter peitudo aqui na Rádio Gaúcha para fazer o que o Guerrinha está pedindo. Hein, Tem uma coisa que, depois de ver as 2 primeiras rodadas, eu tô quase apostando que esse ano teremos um maior número de treinadores demitidos. Porque ninguém joga nada, com raríssimas exceções. Então vai bater o desespero logo ali e já vão começar a mudar. Entendeu? Jogam muito pouco os times daqui. Ah, é a pandemia? Pode até ser. Pode até ser. Por isso que eu tô achando que esse Jorge Sampaoli, ele é do ofício, hein? E ele pegou um time que ainda tá chegando gente e ele já tá fazendo esse time jogar, pô. E ele tem uma grande vantagem, Guerrinha, que vale ouro, né? A maior vantagem de todas, essa aí que tu vai falar. Ele vai ter tempo, né? Que os outros não vão ter. Ali no final de agosto, quando retoma a Copa do Brasil, em setembro tem a Libertadores, já 15 de setembro, ele vai estar treinando e os outros concorrentes ou postulantes ao título vão estar viajando. Alguns engraçado que ele na Argentina com Messi, mas hoje os outros não têm nada e os outros não estão jogando nada. Os outros não têm nada. Ele, inclusive, está metido numa disputa de final de Campeonato Mineiro. Ainda ele tem para fazer. Entendeu? E o time dele está jogando mais que os outros, chegando o cara todos os dias lá. Cara que ele bota, não tem tempo para treinar, porque tem que viajar, vamos lá, vai, bota para jogar e faz o time jogar. Então ele é do ofício, Eu fiquei impressionado ontem com aquele segundo tempo. Não à toa ele fez um baita trabalho no Sevilha e a seleção argentina foi lá buscá-lo no Sevilha. Ele não aconteceu na seleção argentina, que é um caldeirão. O futebol argentino é um caldeirão de vaidades. A AFA é envolvida com a política do governo. O futebol argentino é muito complicado. Não é fácil lidar. E tem uma questão... Seleção argentina, ele era auxiliar técnico do Mascherano. Os caras, na verdade, os caras deram um golpe nele, né? No meio da Copa do Mundo. Mas ele classificou a Argentina para a Copa, né? Ele levou a Argentina para a Copa, ele pegou a seleção argentina fora do grupo, inclusive dos classificados. Eu acho que é aquele jogo com a Nigéria, não é aquele jogo com a Nigéria? E o mais interessante... Que aparece o Messi e o Mascherano conversando e dando tchau para ele. Foi uma vergonha. Diogo, e o interessante também é que para piorar a situação no caso do Cruzeiro, se o Atlético Mineiro ainda biscoitar esse Brasileirão, uma que quebra o maior jejum, né? Porque o Atlético Mineiro foi campeão só na primeira edição em 71 e nunca mais, mas coloca uma pá de cal em toda uma possível recuperação do Cruzeiro também, né? Porque não tem coisa pior do que tu tá numa ruim e o co-irmão muito na boa, né? Mas o Cruzeiro pode se recuperar. Gangorra, né? Mas o Cruzeiro pode se recuperar como ele já fez agora. Ele jogou 6 pontos, ganhou 6, já tem 0, tá? Então ele está se recuperando dentro do campo. A solução dele é essa. Não tem que olhar para o Atlético. O Cruzeiro não tem que olhar para nada. Ele tem que pagar a conta e tentar voltar para a primeira divisão, porque essa é a questão. Bom, gente, está terminando o programa. Muito obrigado a vocês. Duda, como é que é aquela narração mesmo? O cachorro é esse aí latindo aí. Não, aqui não é. No Malenote. Preta, não é? Não é a preta? Não, a preta essa hora cesteia. A preta essa hora tá cesteando. Bom. Eu tô invejando a preta, então. Podia estar cesteando, ouvindo essas coisas. Podia estar cesteando, em vez de ouvir algumas coisas, né, Pedro? Exatamente. Então tá. Mas eu prefiro te ouvir cantar. Eu prefiro... o cartão vermelho eu te digo que eu uso bastante, viu? Eu tenho certeza. Tu queres que eu encerre o programa cantando ou tu chama o alemão e deu? Com certeza. Canta, Pedro. Canta uma pra gente, pra aliviar essa tarde, assim, 2h29. Não me perguntes onde fica o Alegrete.
Segue o rumo do teu próprio coração. Olha só. Vamos gravar aí, Andrés. Vamos tomar o dinheiro deles aí. O Davi vai comprar o nosso CD. Tu compra o CD, Davi, tu nos deixa ricos. Claro, já tô preenchendo o cheque aqui, você já deixa antecipar. Preenchendo o cheque, mas olha isso. Quem é que preenche cheque hoje? Duda, me salva, Duda. Que cheque ainda existe. Santaninha. Cheque para comprar fita cassete do Pedro ai. E vai de carpinha assinar o cheque. E Slack. Alemão, o que traz aí de Pedro novo, grava, Alemão? não podemos entregar pro ozônio de jeito nenhum, amigo companheiro. Pro ozônio, é? Tá bom. Alemão, conta aí, Alemão. Pedro, Gaúcho